retomar as negociações com o Congresso Nacional de forma presencial. O Ministério Público de Pernambuco denunciou à Justiça o empresário Rodrigo Cavalheira. Ele é suspeito de uma série de estupros. A denúncia é referente a um dos 3 inquéritos que envolvem o empresário. Ontem, a Justiça autorizou Cavalheira a deixar a prisão. Ele ficou detido por 6 dias e deve usar tornozeleira eletrônica. O empresário também teve o passaporte retido. Pelo menos 3 mulheres prestaram queixa contra a Cavalheira, que nega as acusações. O secretário americano de Estado Antony Blinken defendeu a necessidade urgente de aprovação no Congresso de um pacote de ajuda militar à Ucrânia. Ele afirmou que os aliados devem atender aos pedidos de Kiev para que os ucranianos possam manter a defesa contra a agressão russa. Blinken deu a declaração antes de se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia na ilha de Capri, na Itália. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h03. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024, Dia Nacional do Livro Infantil. Isso porque 18 de abril é data de nascimento de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, um dos mais conhecidos autores da literatura infantil aqui no país. Quem nunca, né? Não teve contato com a literatura de Monteiro Lobato em algum momento, em alguma parte da trajetória. E aí, nesse dia, eu converso com o jornalista e escritor Felipe Gesteira, que está lançando justamente hoje 2 livros infantis, com mensagens importantes, mensagem antirracista e mensagem em defesa dos povos originários. Aliás, Dia dos Povos Originários amanhã. E a gente precisa ressaltar a importância do livro na vida de uma pessoa e do livro na construção das pessoas. Estou falando das crianças. Então, estimular a leitura é como se você estivesse apresentando todo um mundo de possibilidades para uma criança, não só da fantasia, mas também quem lê mais escreve melhor, tem um melhor entendimento, a gente não teria tantos problemas de interpretação de texto que se tem hoje, às vezes em 2 linhas de uma postagem na internet e as pessoas ficam perguntando coisas que não tem nada a ver e que estão óbvias ali. E a gente não teria isso se as pessoas lessem mais. E para começar a ler, para gostar de ler, não tem segredo, é só estimular, no comecinho, desde criança. Olha, tem livro para bebê, aqueles livros feitos de plástico, com enchimento que você joga na banheira quando está dando banho na criança, para a criança já ficar fascinada por aquelas cores, pelas formas, para ir tomando contato. Eu costumo dizer que eu sou privilegiada, sou muito grata aos meus pais que sempre estimularam a leitura e eu amo ler. Amei durante toda a minha vida e tem muito a ver com isso, porque memórias muito lá para trás, muito antigas, são da minha mãe lendo para nós 3, né? 3 irmãos juntos ali sentados e ela com um livro de capa dura, grandão daquelas coleções, lendo para a gente. Então, é memória afetiva, mas ao mesmo tempo foi criando um hábito e assim eu tentei fazer com a minha filha. E apenas parece que deu certo, porque ela ama ler, tem uma estante maior e mais cheia do que a minha no quarto, então é uma delícia. Ler é uma delícia e abre os horizontes e serve para tantas coisas. Quando a gente está precisando fugir, né, do mundo, aqueles momentos, né, de mergulhar aí na fantasia ou na história de outra pessoa, numa outra realidade, o livro é perfeito para isso, é perfeito para conhecimento, é perfeito para tudo, para a gente crescer como pessoa. Então,
É um dia importante hoje, Dia Nacional do Livro Infantil, os primeiros passos aí no gosto pela leitura. 18 de abril é também Dia do Amigo, data não oficial, né? A mais lembrada é 20 de julho, antes que comecem a dizer, porque sempre que a gente fala num Dia do Amigo, começa a chegar mensagem, começa a chegar, né, mensagem de ouvinte dizendo, mas não é hoje, mas é dia tal. Bom, essa é não oficial, tá? Mas está valendo. Por quê? Celebrar amigos, celebrar amizade. Em si devia ser todo dia, não devia não, Denison Vasconcelos? Diga aí para nós. Deveria sim, Carla, deveria, é verdade. A gente tem que dar valor a quem está próximo da gente. E eu lembrei daquela música do Roberto Carlos, com o Balão Mágico. Se tem... Eita, não vou cantar aqui. Bigode de foca, já tá cantando. E eu fazendo a coreografia. Para quem está no cbnparaíba.com.br, estamos aqui. Pois é, que diz que para quem tem amigo não precisa mudar, né? A gente tem que entender as pessoas do jeito que elas são. Se a gente fosse assim. mais empático. E você falou da leitura, eu me lembrei eu voltei no tempo, falando da leitura na infância, eu lembrei da coleção Vagalume. Eu lia muito na biblioteca da escola. Livros assim que me transportavam mesmo. A Ilha Perdida. A Ilha Perdida. O Rapto do Garoto de Ouro. A Turma da Rua 15. Os que tinham mistérios eram maravilhosos. Era muito bom. Será que é por isso que a gente Era Marcos Rey, o que escrevia mais os de mistério da coleção Vagalume. Era muito bom. Eu estava refletindo sobre isso, inclusive enquanto Carla falava, eu acho que esse gosto pela leitura acabou refletindo na escolha profissional da gente, porque essa vontade de contar histórias, né, de se deslumbrar com elas e querer contá-las e propagá-las para o mundo e agora em multiplataforma cada vez mais, né? Exatamente. Teve um pezinho, com certeza, o gosto pela leitura, porque eu me lembro de um dos raciocínios que eu fiz, foi exatamente, eu gosto, na hora de escolher, né, o que eu ia fazer, pensar sobre o que eu ia fazer na vida, eu gosto muito de ler e de escrever. Eu quero poder fazer isso. Então, aí os caminhos foram levando para o jornalismo. E eu me apaixonei. Que bom. 18 de abril, Dia do Amigo, então um abraço a todos os amigos da CBN, para você que nos escuta, para você que participa, que manda alô, às vezes só um boa tarde, mas já está dando sinal de vida aqui no nosso WhatsApp, para você que manda sugestão de pauta, enfim, que sintoniza o radinho raiz ou o radinho incrementado, né? O radinho tecnológico lá, ou então na internet. Bom, não importa o lugar, importa que você está ligado na gente, você é nosso amigo e a gente agradece pela amizade e pela parceria. E agora, vamos saber o que é notícia nesta quinta na Paraíba. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária do público-alvo da vacina contra a dengue. Isso por causa da proximidade do fim da data de validade da vacina enviada aos estados. Aqui na Paraíba, gente, se a data limite fosse hoje, mais de 8 mil doses seriam perdidas por falta de uso. Denison Vasconcelos, grave. Pois é uma baixa adesão à campanha de vacinação contra a dengue, que a gente tem visto desde o dia 19 de março começou a campanha. Não é só na Paraíba, no Brasil inteiro. E agora essa decisão para ampliação da faixa etária do público-alvo. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes. Combinado. A Justiça decidiu e o padre Egídio de Carvalho, investigado por desvio de verbas do Hospital Padre Zé, quando foi diretor da instituição de saúde, vai poder responder ao processo em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Ele ainda está em um hospital particular da capital, se recuperando de uma cirurgia de urgência no último fim de semana. Angélica Nunes traz os destaques da política. Angélica, o que está acontecendo hoje, hein? E, Carla, lembra que ontem a gente comentou da convocação do secretário de Educação para comparecer à Assembleia Legislativa com o objetivo de prestar contas da sua pasta. Há várias críticas da oposição, só que quem aprovou, quem convocou foi o presidente da casa, que em tese o Adriano Galdino é governista. E aí hoje o governador João Azevedo foi questionado sobre isso, né? Como assim, né? Se o senhor tem a base... Como assim, Bial? Se o senhor tem a maioria, como assim, Bial? E ele ficou bem brabo. E aí no momento da política a gente vai conversar e dar detalhes de como foi essa resposta do governador em relação a essa pressão que tem acontecido em cima do seu auxiliar de uma parte extremamente importante e sensível que é da educação.
Spoiler, quis botar um pouco da culpa na imprensa. Então, já vou dizendo que... Spoiler 2, a imprensa não aceita. Spoiler 2, a gente não aceita. Vamos falar sobre isso já já. Nem bem voltou a funcionar, até anunciou a programação do mês, o Cine Banguê já suspendeu as sessões de novo, minha gente. É uma pena, um equipamento cultural importante que tornava o cinema algo tão mais democrático diante desses preços que a gente vê praticados por aí nas salas da cidade, não recebe a devida atenção do poder público. É complicado. É triste, é uma pena e a gente fala sobre isso. E por falar em cinema, tem as dicas do que assistir no fim de semana com Maria Araújo, na telona e na telinha também, no streaming. Fica ligado. Para terminar o cardápio da semana, com sabor de quê? De quê? De Itália. Che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso si livida. E Itália romântica, viu, minha gente? André Bocelli, Con te partirò. Su navi per mari. Florença ou Firenze e Renascimento dos Sabores é o tema da coluna de gastronomia com o chefe Aurélio. Se eu fosse você de coração, não perdia não. Con te io li vivrò. Estamos ao vivo na 101,7 FM, no Radinho Raiz e no site cbnparaíba.com.br, também com imagens. E não esquece de participar pelo WhatsApp, sabe qual é? 981324088. Com os trabalhos técnicos de Marcos Cunha e produção de Ana Cláudia Cardoso, o CBN Cotidiano está no ar. Apresentação: Carla Visani. Agora são 3h14, já estava aqui lendo as mensagens dos nossos ouvintes aqui, dando uma olhada, uma espiadinha nas imagens e nas mensagens. Estou com o Henrique Júnior, que está aqui. Boa tarde com felicidade. Feliz dia do amigo, Carlinha. Obrigada, Henrique. Obrigada mesmo. Ele também está falando da experiência dele com o livro. Ó, meu primeiro livro que me recordo foi As Aventuras do Avião Vermelho, de Érico Veríssimo. Tempo bom. E minha relação no momento com o Monteiro Lobato é que no momento acho que a Cuca está morando aqui perto de casa em Bahia. Está fazendo medo morar... Ah, entendi. Está fazendo medo morar por aqui. Violência da gota, diz ele. Realmente, Bahia tá bem complicada. Gente, eu morria de medo da Cuca. Alguém mais? Morria de medo da Cuca. Mas é porque você já deve ter pego a Cuca Fashion, a última. Que era da TV. Mais... verdade. A Cuca da TV, de uma das versões mais antigas, que foi... Não sei se era a primeira, né? Porque teve algumas. A mais famosa da TV mas Globo, ela né? era assustadora. E a risada dela era assustadora. Quando aparecia ela remexendo o caldeirão, aquela fumaça subindo, eu me encolhia. E queria sair da frente da TV até ela desaparecer e eu poder voltar com segurança. Aqui, Henrique Júnior me fazendo lembrar da Cuca. Obrigada, Henrique. Marcos Pereira por aqui. Boa tarde, Carla. Ouvindo seu programa, gostaria de saber qual o nome desse locutor que está também na bancada CBN. A voz é parecida com a de Caio Ismael. Tá aí, Denison Vasconcelos. Será? Diga aí. Diga bom dia, né? Bom dia, que é o que Caio fala. Será? Para ficar mais parecido. CBN João Pessoa, bom dia para você que está nos ouvindo. Caio fala assim? Fala não. Balança a cabeça assim também, como você está balançando? Não, eu quis imitar Caio, lamentável. Nunca vou conseguir chegar àquele nível. Caio é uma inspiração para mim aqui no rádio. Caio é um querido. É um grande jornalista. Talentosíssimo. Um beijo, Caio. Um beijo. Fernando Ricardo, boa tarde, Carla. Como dizia o slogan de uma das torneiras? Livrarias de Campo Grande, que já não existe mais. Faça do livro o seu melhor amigo. Tá aí. Perfeito conselho. Gostei. Daqui a pouco eu leio mais mensagens dos nossos ouvintes. Agora são 3h16. A vacinação contra a dengue foi ampliada na Paraíba. Aqui em João Pessoa, 2 pontos já estão imunizando pessoas incluídas na nova faixa etária. Denison Vasconcelos, conta pra gente.
Carla Visani, às vésperas do fim do prazo de validade, o Ministério da Saúde orientou a ampliação do público para a vacina contra a dengue para pessoas entre 6 e 16 anos. Na Paraíba, a chefe do Núcleo de Imunização da Secretaria de Saúde, Márcia Maiara, comentou essa decisão. Ontem à noite, o Ministério da Saúde divulgou essa nota técnica de ampliação temporária. Isso aí a gente tem que deixar claro para a população. É só para aqueles municípios que têm doses da vacina com validade até 30 de abril e que ainda não conseguiu vacinar as crianças de 10 a 14 anos. Então, esses municípios, esses 24 municípios, aqueles que tenham essas doses disponíveis, eles podem ampliar a vacinação para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. E, caso de necessidades de que o município ele identifique de que tem risco de perdas de dose, mesmo ampliando para crianças e adolescentes de 6 a 16, o município ele pode também estar ampliando para crianças a partir de 4 anos de idade até os adultos até 59 anos de idade, que é a faixa etária limite para a vacina da dengue. A meta do Ministério da Saúde é não perder vacina. Por isso, a ampliação da faixa etária para 59 anos só vai acontecer se o público dessa primeira ampliação não for atingido, agora de 6 a 16. Mas caso esse público não for atingido, se as vacinas não acabarem daqui para o dia 30, aí vai haver uma nova ampliação. Com outras vacinas, né? Porque esse dia 30 vence. Mas a meta é justamente para não deixar vencer essa do dia 30. Essa ampliação é temporária. O próximo lote vai voltar a ser para vacinação do público de 10 a 14. Isso, é para não perder essa dose. A meta do Ministério da Saúde é não perder vacina. Agora, essa campanha de vacinação contra a dengue, ela acontece em um período recente de questionamentos das vacinas, né? Da possibilidade de vacinação e da veracidade da imunização da ciência. Mas a Secretaria de Saúde, na verdade, disse que o público inicial da campanha, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que tiveram uma baixa procura, né, os postos de saúde, esse público já tem um baixo histórico de procura por outros imunizantes. Enquanto Estado, foi feita uma pactuação junto com o COSEMES e nós decidimos já iniciar a vacinação das crianças de 10 a 14 anos. Por quê? Porque quando a gente faz uma avaliação do nosso cenário de coberturas vacinais da população nesse grupo de faixa etária, que é a HPV e a vacina CWY, que pega praticamente essa mesma faixa etária, nós temos baixas coberturas no estado. Então, é um público que tem baixa adesão à vacinação. É o que eu venho conversando com os municípios. A gente precisa fazer a divulgação, a mobilização e a conscientização dos pais ou dos responsáveis por essas crianças e desses adolescentes. A dengue, ela é uma doença grave que pode levar ao óbito. A vacina, ela veio mais como uma estratégia, como uma tecnologia de combate às formas graves da doença. Então, a gente precisa trazer essa importância para que a população ela tenha a conscientização da importância da vacina. Pois é, sempre se vacinou e nunca se questionou a qualidade da vacina, o fabricante da vacina. É isso que se espera também na campanha de vacinação contra a dengue. Há 2 pontos que a gente pode discutir. Quais? A responsabilidade dos pais em levar as crianças de 10 a 14 anos, agora de 6 a 16, aos postos de saúde. A Márcia Maiara falou que esse público já tem um histórico ruim de ir ao posto de saúde, pelo histórico de imunizantes que a Secretaria já oferta, e esse público não vai lá tomar a vacina. É um problema. Agora, não é só dentro de casa. A Secretaria de Saúde também precisa fazer uma busca ativa. Eu questionei a Márcia Maiara em relação à qualidade da vacina, não. O oferecimento da vacina nas escolas. É a busca ativa que deve ser feita pelo governo dentro das escolas públicas, que é onde esse público adolescente está, de 6 a 16 anos, a partir de agora. Questionávamos aqui quando é que vai haver a nova ampliação. Se hoje é 18. Hoje é dia 18. Dia 30 elas perdem a validade. Não tem tempo hábil para testar esse novo público e ainda, não deu certo, não usou todas, então vamos ampliar e
né, divulgar isso, fazer o chamamento para as pessoas virem ainda antes do dia 30. Isso é Pois mágica. é, pouquíssimo tempo. Bem, em João Pessoa, a ampliação entrou em vigor já a partir do meio-dia, mas é válida apenas em 3 pontos de vacinação, que estão localizados no Home Center Ferreira Costa, localizado às margens da BR-230, no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Shopping Tambiá, no centro. A vacina está disponível nesses pontos até às 9 horas da noite, e no Ferreira Costa e no Ferreira Costa e no Shopping Sul, e até às 8 horas no Tambiá. Além desses pontos, no próximo sábado, dia 20, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, a Secretaria de Saúde fará uma programação especial no Parque Arruda Câmara, Bica, onde ofertará o imunizante para o novo público-alvo. Para receber essa vacina, é preciso apresentar o cartão de vacinação e o documento de identificação da criança e do adolescente. Esse esquema vacinal é composto por 2 doses em intervalo de 3 meses entre essas doses. Aqui na Paraíba são 24 municípios vacinando, inicialmente eram 14, depois ampliou esse quantitativo. E a gente espera que as pessoas busquem a vacinação, que os pais, como são todos menores de idade, 6 a 16 anos, a gente espera que os pais negociem com os adolescentes, que já têm meio que vontade, né, pelo visto, e as crianças, que levem essas crianças para a vacinação contra a dengue, visto que o Ministério da Saúde estabeleceu essa idade justamente por ser um público-alvo que tem mais risco de internação. Sofre mais, né, quando pega dengue. Obrigada, Denison. Até mais. Eu que agradeço, Carla. 3 horas e 23 minutos, a Justiça da Paraíba concedeu prisão domiciliar ao padre Egídio de Carvalho, suspeito de desvio de verbas do Hospital Padre Zé. Grace Vasconcelos, do portal G1 Paraíba, traz os detalhes para a gente. Oi, Grace, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da CBN. Essa decisão foi do juiz José Guedes Cavalcante, da 4ª Vara Criminal de João Pessoa. Ele considerou o estado de saúde do padre e relatou que foram apresentados documentos médicos que comprovam que o réu está debilitado por causa de uma doença grave. E foi a defesa do padre que pediu a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar. A gente acompanhou que no último sábado o padre foi internado em um hospital particular daqui de João Pessoa após passar mal na penitenciária especial do Valentina. E ele também foi submetido a uma cirurgia abdominal. Na decisão de hoje, o juiz relata que o padre está internado na UTI de um hospital particular, condição que, aliada aos demais problemas de saúde de Egídio, teriam deixado ele debilitado por causa de uma doença grave. O Ministério Público também opinou de forma favorável à prisão domiciliar do padre. E essa prisão só poderá ser cumprida após Egídio colocar a tornozeleira eletrônica, que é uma das medidas cautelares estabelecidas pela decisão. Além disso, o padre também está proibido de deixar a residência dele aqui em João Pessoa e só pode manter contato com os familiares que residem no mesmo imóvel e os advogados. Egídio também não pode frequentar estabelecimentos da Ação Social Arquidiocesana e do Instituto São José. Ele ficou proibido de manter contato com os colaboradores dessas instituições e com as ex-diretoras investigadas, a Janine Dantas e Amanda Duarte Dantas. O padre foi preso em novembro de 2023 e a defesa tentou habeas corpus em todas as instâncias da Justiça. Os advogados apresentaram recursos no STJ e também no STF, mas perderam todas elas. Essas e outras notícias você pode conferir por g1.globo.com/pb. Obrigada, Grace Vasconcelos, pelas informações. Agora, 3h25. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito apontou que a Paraíba teve um aumento no número de endividados. Herbert Araújo traz as informações. De acordo com o relatório do Serviço de Proteção ao Crédito, o número de inadimplentes da Paraíba cresceu 2,25%. Apesar desse aumento, o estado segue abaixo da média nacional, que é de 2,67%. O número de devedores em João Pessoa também cresceu, registrando um aumento de 1,24%. A respeito desses números, a gente conversou com o Nivaldo Vilar, presidente da CDL, que representa o SPC
aqui na Paraíba. As pessoas reclamando, principalmente na área financeira, né? Esses empréstimos que são feitos, né? As demandas que a gente também tem observado, a gente tem cadeira no Conselho do PROCON Municipal e a gente vê também esse crescimento assim, de muita reclamação dos endividados, né? A gente faz muitas parcerias aqui com os PROCONs e a gente faz aqueles mutirões e a gente tem sentido essa dificuldade do pessoal conseguir resolver os seus problemas das dívidas, né? Em março de 2024, cada consumidor negativado na Paraíba devia, em média, R$ 4.431. Os dados ainda mostram que 30% dos consumidores do estado tinham dívidas de valor menor. O economista Werton Oliveira comenta. 1/3 dos endividados tem dívida de até R$ 500. E quase metade dos endividados aqui da Paraíba tem dívida de quase R$ 1.000. Então, são dívidas pequenas que, com a redução de custo, a organização do orçamento, dá sim para renegociar essas dívidas e limpar o nome no mercado para voltar a consumir e comprar os objetos que eles desejam, né? Mas, primeiro, tem que haver esse controle de gastos e o equilíbrio financeiro. Mas a grande pergunta é: como se livrar da inadimplência? A primeira coisa que as pessoas têm que pensar é que elas têm que identificar as dívidas. Quem está endividado, ele tem que saber qual a dívida que ele tem. Se é no cartão de crédito, se é cheque especial, crediário, empréstimos. Porque cada um desses tem uma taxa de juros diferente. Então, ele tem que saber primeiro identificar as dívidas para depois ele priorizar as que mais geram despesas, que são aquelas que têm os maiores juros. Então, é nessa linha que ele tem que pensar inicialmente, para depois ele buscar uma renegociação de dívidas. Reportagem Herbert Araújo. 3h28. O prazo para a regularização do título de eleitor está acabando. Por isso, os serviços da Justiça Eleitoral em João Pessoa e Santa Rita tiveram horário de atendimento ampliado. Ianca Oliveira. Esse é um passo importantíssimo, né? Regularizar essa situação com o título de eleitor, justamente para exercer o direito ao voto no dia 6 de outubro, que é a data que está marcada as eleições para este ano. E esse horário estendido, ele acontece em Santa Rita, que agora é de 7 às 2 horas, lá na Rua Maria de Lourdes Cerejo. E aqui em João Pessoa, aqui na Avenida Odom Bezerra, esse atendimento está acontecendo das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Agora, é bom saber que esse horário estendido, ele só acontece até amanhã, sexta-feira, para o pessoal que vem buscar todos esses serviços, né? Esses eleitores que têm pendências, as pessoas que desejam realizar o primeiro cadastro eleitoral, aqueles jovens que completam 16 anos até o dia da eleição. Boa tarde, qual foi o serviço que você veio buscar aqui? Vim fazer o título. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Você está achando importante você participar desse momento esse ano? Sim, estou achando bem importante tirar pela primeira vez para poder votar. E aí você trouxe os documentos tudo direitinho, né? Tudo direitinho. Porque aí, pessoal, para realizar esses serviços aqui na Senatel, o pessoal tem que trazer CPF, comprovante de residência. No caso dos homens acima dos 18 anos, tem que trazer também a carteira de reservista militar. Deixa eu ver se eu consigo falar com mais alguém aqui. O pessoal está esperando agora, não tem tanta gente. Boa tarde. Qual foi a pendência que você veio resolver aqui hoje? Transferência de título. Transferência de título. Você já tinha tentado isso alguma outra vez e aí desistiu por causa de fila? Não, vim outra vez na semana passada, tinham acabado as fichas e retornei hoje. E hoje, faz muito tempo que você está esperando? Uns 30 minutos. Então, lembrando, o atendimento aqui em João Pessoa, ele está sendo até às 7 horas da noite, esse horário estendido até amanhã. Vou lembrar os documentos para o pessoal, viu? CPF, comprovante de residência, também a carteira de reservista militar, no caso dos homens, acima dos 18 anos. E o pessoal, o prazo para regularizar, e de fato, o prazo final para regularizar o título é até o dia 8 de maio. Então, não deixa para a última hora não, gente. Vem logo, que é para evitar filas ainda maiores nos últimos dias. Eu volto com você. 3h31. Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira na PB 018, no município de Conde, litoral sul do estado. De acordo com informações da Guarda Municipal, 2 pessoas roubaram um oficial da Marinha que estava na cidade. Houve troca de tiros e os 2 suspeitos fugiram no carro do oficial. Durante a fuga, eles bateram de frente com um caminhão. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o carro com a frente destruída. O oficial também teria sido baleado, foi socorrido
socorrido e levado para o trauma, onde está em estado estável. As 2 vítimas que estavam no carro ainda não foram identificadas. 3h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. O Ministério da Saúde informou que novas doses da vacina contra a Covid-19 devem chegar na próxima semana para serem distribuídas aos estados. O processo de compra dos imunizantes da farmacêutica Pfizer teve início em 2023 e as vacinas estão atualizadas para proteger contra a variante XBB da doença. De acordo com a pasta, alguns municípios podem estar sem estoque, mas a maior parte das redes de saúde estaduais ainda tem doses de Coronavac e de Pfizer para adultos que precisam completar o esquema vacinal. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, mandou retirar a tornozeleira eletrônica do contraventor Rogério Andrade. O bicheiro também não precisa mais voltar para casa depois das 6 da tarde. Rogério Andrade responde a processos variados. Ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, bingos e cassinos em bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Representantes da União Europeia reunidos na Bélgica se comprometeram a acelerar as remessas de armas de defesa antiaérea para o governo da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o ataque à cidade ucraniana de Chernihiv demonstra a urgência da situação. A ofensiva russa matou pelo menos 17 pessoas. Na Alemanha, 2 homens acusados de planejar ataques em resposta ao apoio de Berlim a Kiev foram presos. De acordo com a promotoria, eles são suspeitos de trabalhar para um serviço de inteligência estrangeiro. A dupla também teria planejado ações contra os Estados Unidos. Os alvos seriam instalações industriais e militares. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. 3h34. Voltamos agora para falar do Cine Banguê, do Espaço Cultural, que está fechado novamente. Sessões suspensas. Dessa vez, a suspensão das sessões ocorre uma semana depois que o cinema anunciou a retomada das projeções, após uma pausa que durou longos 6 meses. Denison Vasconcelos, o que houve? É o mesmo problema ou é um problema novo? Explica pra gente. Repente, o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes. Que flagra, que flagra, que flagra. Pois é, Carla. Não queria nem usar a Rita Lee para uma situação como essa. Não para isso, né? Pois é. Mas, mais uma vez, o retroprojetor do cinema, do Cine Banguê, pifou. E foi informado ontem a quem assiste, a quem frequenta o Cine Banguê, que as sessões de exibição de filmes estão suspensas mais uma vez. De acordo com o comunicado divulgado, a suspensão ocorre por problemas técnicos. As exibições tinham sido retomadas na semana passada após uma suspensão de mais de 6 meses. Conforme o comunicado do cinema, o projetor passou a apresentar novas falhas técnicas antes de uma exibição, impossibilitando a sessão de acontecer. A CBN procurou um membro da comunidade do audiovisual do Estado, o ator e cineasta Bertrand Lira. Ele falou que foi ao cinema ontem e perdeu a viagem. Foi inacreditável, assim, foi uma surpresa, um choque. Ontem eu fui ao Cine Banguê, não tinha visto o anúncio, o comunicado no Instagram do cinema. E cheguei e perdi a viagem. Cheguei lá, o cinema fechado, fiquei surpreso. Quase não acreditei que o projetor tivesse quebrado mais uma vez. Bom, eu sei, a equipe do Cine Banguê é excelente.
São pessoas que trabalham com muita vontade, com prazer, e não depende deles isso, né? O problema é a burocracia do poder público, que não é culpa de nenhum governo, assim, exatamente da gestão atual, é coisa da burocracia, que tem que ter licitação. Então, eu, por exemplo, mal vejo a programação dos cinemas do shopping, eu sou a do Banguê e satisfaz as expectativas, né? E a programação retomou com filmes de altíssima qualidade. Então, eu me programei essa semana para ver todo dia um filme diferente. Vi na segunda, né? Na terça não vi porque não deu para ir. Na quarta, quando eu cheguei ontem, estava fechado. Muita gente está lamentando essa pausa nas exibições mais uma vez. E Murilo Medeiros, que é frequentador do cinema, falou sobre a perda para a cultura, inclusive pela acessibilidade dos preços dos ingressos. O Cine Banguê é um equipamento que está aí a serviço da população para entregar cultura, e cinema é cultura também. Uma vez que essas sessões novamente estão suspensas, a gente acaba sendo prejudicado enquanto população, porque o cinema passou por alguns meses durante uma suspensão, passaram vários dias aí nessa espera de retomada, e quando retoma, novamente as sessões se tornam suspensas por motivos técnicos. Então, eu acho que o prejuízo é muito grande, porque a cultura ela é um equipamento de levar qualidade de vida para as pessoas, e, além do mais, de que o Cine Banguê ele tem um custo muito mais acessível do que as grandes redes da cidade. Então, isso democratiza um pouco também o acesso à cultura. Já André Luiz, que estava se programando para ir neste final de semana, falou até do pouco conhecimento que a população tem desse equipamento do Estado. É um cinema que ele, inclusive, é pouco conhecido, acho que pouco difundido também, né? Até porque a programação dele, né, tem essa coisa de ser um cine de, abre aspas, de arte, fecha aspas, né? Então tem alguns filmes que são fora da programação normal comercial dos cinemas, né? Mas é um lugar também de filmes nacionais também serem exibidos, sabe? É um espaço muito importante para a nossa cultura, sabe? E aí fora do ar, né? Exatamente, quando as sessões regulares não estão acontecendo. Eles emitiram uma nota realmente nas redes sociais, disseram que no dia 16 de abril, abre aspas, nosso projetor passou a apresentar novas falhas técnicas antes do início de uma exibição, impossibilitando a sessão acontecer. O problema ainda não foi esclarecido nem solucionado e, por isso, todas as sessões estão temporariamente suspensas. Fecha aspas, é o que diz parte da nota. A gente gostaria que o cinema estivesse aberto à visitação, com sessões acontecendo, mas isso não está ocorrendo e nem a administração do Cine Banguê quis falar conosco. Nós queríamos, a Rádio CBN queria, eu acredito que o público da Rádio CBN merece uma resposta, merece um esclarecimento mais profundo da gestão do Cine Banguê, até porque não é a primeira vez que isso está acontecendo. Passou 6 meses parado, só voltou a funcionar e passou menos de uma semana funcionando. Nós comemoramos, inclusive, né? Fizemos entrevista aqui, falando da volta, da programação para o mês de abril, eis que nem o mês de abril inteiro durou. E é muito triste ver isso, porque, como a gente comentou lá no início do programa, lá na abertura, é um equipamento cultural importantíssimo que proporciona o cinema, né, o acesso ao cinema a preços acessíveis, onde é que se tem? R$5,00 meia, R$10 inteiro nas salas comerciais, né? Os preços que são praticados hoje em dia. Então, é importante como o equipamento cultural, é importante pela acessibilidade que garante, mas se não funciona, não adianta, né? A gente fica com pena e achando que o equipamento não está tendo a atenção. O zelo, né? O zelo, a atenção que merece, dadas as proporções que ele tem para a população. É muito triste. Falta zelo porque é dinheiro público também que é investido nisso, que é gasto nisso. Tem funcionários lá dentro do Cine Banguê que poderiam estar em atividade, mas não estão. Tem um equipamento que precisa ser consertado, corrigido de novo. Como você disse, seria um bem mais acessível para quem não pode pagar um ingresso caríssimo do cinema do setor comercial e merece também, como o ouvinte falou, que nos deu entrevista, merece ser melhor divulgado pelo governo do estado. Pouca gente ainda
conhece o Cine Banguê e frequenta. Denison Vasconcelos, obrigada, até mais. Carla Visani, eu que agradeço. 3h41, a gente vai para o intervalo e volta já já, por quê? Já passou da hora do momento da política. Ai, daqui a pouco estou recebendo cobrança aqui pelo WhatsApp, as mensagens dos nossos ouvintes que ficam esperando. Então vamos para o intervalo e a gente volta já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Comece o ano ganhando. Compensados Moveleiro e Naval com os melhores preços do mercado. Você encontra na Aliança Madeiras. Compensado Moveleiro de 10 milímetros por apenas R$ 179,90. Compensado Moveleiro de 15 milímetros por apenas R$ 229,90. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. Telefone 3231-1513. Minuto do Professor. As professoras e professores da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, estão tentando retomar com a Procuradoria-Geral do Estado as negociações para viabilizar um acordo para o pagamento das progressões de carreira, referentes ao período de 2018 a 2023, que deixaram de ser pagas por força da Lei Estadual 10.660/2016. As progressões de carreira das professoras e professores são conquistadas quando comprovam a cada 2 anos a realização de inúmeros trabalhos acadêmicos e científicos. As progressões de carreira são direitos da categoria. Quando o Estado deixou de pagar esse direito, gerou uma dívida que hoje ultrapassa 75 milhões de reais e que a Associação dos Docentes da UEPB quer negociar através de acordo, mas o diálogo foi suspenso pela Procuradoria-Geral do Estado em novembro de 2023. Governador, vamos voltar a dialogar? Uma mensagem da Associação dos Professores da UEPB. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Liga agora 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN Cotidiano. 3h44. Momento da política. Angélica Nunes, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN oficialmente, né? Que eu estou por aqui dando meu espetáculo. Já conversando com a gente, trocando ideias e experiências. Angélica, ontem a gente falou da convocação do secretário da Educação para comparecer à Assembleia Legislativa. E hoje o governador João Azevedo participou de uma agenda pública e falou sobre isso. E não estava feliz. Estava não. E aí, para contextualizar, para quem não está acompanhando essa história, a Assembleia Legislativa convocou o secretário de Educação, Antônio Souza, né, Antônio Roberto de Souza, e é uma convocação, ou seja, é obrigatório, não é um convite que ele pode recusar. E aí o que chamou a atenção nessa convocação, porque foi anunciada ontem pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que é da base do governo, e foi um anúncio, inclusive, convocando a imprensa. Eles tinha ainda colegas da imprensa no gabinete, né, que é destinado à imprensa, e eles prestem atenção, quem sobrou por aí, que eu tenho uma bomba, vamos convocar o secretário. E aí convidou todos os deputados a participarem das audiências que serão realizadas, ou seja, quis dar visibilidade a um requerimento que foi apresentado por um deputado da oposição, né, o deputado Jorge Moraes. E, claro, nos bastidores circula essa informação de que há um descontentamento, principalmente dos deputados republicanos, com
a forma de atuar do secretário, um secretário que foi indicado pelo grupo político do Republicanos. É bom também fazer esse bom parênteses em negrito, com grifado e tudo mais. Então ficou estranho. Como é que o governador está permitindo que o seu secretário, seu auxiliar de uma pasta tão sensível como a educação, vai ser jogado na cova dos leões, né? Há esse questionamento que foi feito, inclusive fiz esse questionamento hoje pela manhã, quando fiz minha participação no Bom Dia, né? Como é que o governador tem maioria e permite que isso aconteça, permite que um aliado seu faça essa vitrine em cima do secretário. E depois joga a culpa na imprensa. E depois joga a culpa da imprensa. Então, hoje ele foi questionado pelos colegas de imprensa nessa agenda, que foi a entrega de vários equipamentos para as forças de segurança, equipamentos importantes, inclusive, porque a gente vem clamado, né, por uma contraofensiva do Estado nessa questão do crime organizado. Mas aí, quando ele foi questionado sobre essa questão da convocação do secretário, baixou o Ricardo Coutinho nele, ficou brabo e acusou a imprensa de estar querendo derrubar. Verbo, né? Acusou a imprensa de estar querendo derrubar o secretário. A gente tem um trecho dessa coletiva que ele concedeu hoje à imprensa, a gente vai trazer para os nossos ouvintes. É um processo normal, cabe à Assembleia convocar e, quando for possível, o secretário vai lá e explicar e dar as explicações necessárias. Ele vai ser mantido no cargo? Não é questão de ser mantido, o secretário vai permanecer no cargo até enquanto ele se sinta confortável de trabalhar no cargo, de exercer o trabalho dele, que está sendo um trabalho excelente, basta dizer isso. Então, essa discussão ela é muito menos externa do que interna, ela tem que ser interna. E isso é que vai ser tratado. Mas é o próprio partido que indicou o secretário quem está reivindicando. Não se trata disso. O partido indicou um secretário que está exercendo a sua atividade. Basta saber quais são as questões que, supostamente, por um ou outro deputado, não tenha sido atendido. E nós vamos colocar isso na mesa. Isso de uma forma muito clara. Só que essa discussão, eu volto sempre a dizer, eu tenho o maior respeito pela imprensa. Mas essas discussões não se faz pela imprensa, não. Não é a imprensa que vai derrubar secretário, nem deixar secretário. Nós vamos fazer a discussão interna. E essa discussão interna é que norteará o caminho que a gente vai tomar. Tá aí o governador brabo. Quem acompanha as declarações públicas do governador percebe o tom diferente ao tratar dessa questão, que claramente pelo tom se percebe que é algo que está causando um desconforto internamente no grupo político, porque é um secretário indicado por esse grupo e está aí, né, peitando o governo do Estado. O governador tem até razão no momento em que fala que não é algo para se debater na imprensa, é algo interno. Se há uma insatisfação dos parlamentares, que ela seja manifestada ao governador, para ele avaliar como chefe de Estado se são críticas cabíveis ou não. Porque ele tem essa autonomia, é um cargo comissionado de confiança, então ele tem essa autonomia. Só que ele perde a razão no momento em que fala que a imprensa está querendo derrubar o secretário. A gente não está querendo derrubar ninguém, eu falo a gente no sentido de toda a imprensa. O que a gente está fazendo é divulgando, informando o que está sendo manifestado por auxiliares e aliados do governador. Eles que estão se queixando do secretário, eles que estão convocando, né, aprovando uma convocação do secretário para ir à Assembleia prestar esclarecimentos, e a gente só está reportando os fatos. A gente em nenhum momento está querendo que o secretário saia. No momento em que as informações chegam até a imprensa, o mínimo que a imprensa tem que fazer é apurar. Então, o interno deixa de ser interno quando alguém externa ele. Alguém externa. Então, chegou ao conhecimento da imprensa, a imprensa foi acionada, ela vai faz seu tomar papel os de procedimentos, exatamente. Faz o papel de perguntar, de questionar, de entender. Tentar entender. Até hoje os republicanos questionam o secretário, fala que ele não os recebe, mas ninguém manifesta o que é que está sendo negado, né? O que é que o secretário está negando. Recentemente a gente teve um encontro com ele no centro de convenções e ele disse que o telefone dele é disponível para todos. Quem ligar, ele atende. Agora, se ao receber essas ligações, as demandas que estão sendo feitas, ele não pode atender, aí essas demandas precisam também serem esclarecidas. E aí cabe a gente continuar questionando e reclamando, cobrando, até porque é uma pasta, como eu disse, extremamente sensível, importante.
tem gargalos, Tem como muitos problemas. como várias outras secretarias, até porque não existe varinha mágica, né? Ele chegou com esse status de super cara da educação, porque fez um brilhante trabalho no Ceará. Eu acho, pessoalmente, que tem tocado de forma muito boa várias questões, mas não tem varinha mágica. E aí, claro que tem problemas que precisam ser enfrentados, ele está disponível a isso. Ontem conversei com ele, ele falou que está disponível a participar desse debate, então não tem nada a esconder. Agora não pode o governador usar desse subterfúgio de acusar a imprensa de estar querendo derrubar um secretário, porque esse tipo de estratégia de evitar perguntas constrangedoras de serem respondidas não cabe mais, né? É um modus operandi que a gente já viveu em governos anteriores e que não cabe mais. Não cabe mesmo. Aliás, a gente tem que perguntar o que ninguém quer que seja perguntado, né? Já Diga-se de diria passagem. os inteligentes da comunicação, o resto é publicidade. O resto né? é publicidade, exatamente. Então, não dá não para querer ser diferente. Querer que a imprensa faça diferente. Talvez esse recado e esse tom e essa irritação fosse para o que não está sendo dito aos aliados ou às pessoas que estão, né, tentando Provável. derrubar, ele direcionou para a imprensa, talvez. De toda forma, estamos aqui fazendo o nosso papel, reportando, né, a angústia e a insatisfação do governador João Azevedo com essa fritada no secretário que está acontecendo, né, um secretário que tem feito seu papel, como eu repito, acho, brilhantemente. Bora mudar de assunto? A Câmara Municipal autorizou a prorrogação da isenção do ISS para concessionárias de transporte coletivo de João Pessoa, Angélica. Isso, um projeto bem polêmico, porque essa medida provisória que permite a isenção de 50% no imposto, que é importante, né, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, foi concedido às concessionárias um dia depois do aumento da passagem de ônibus, lá em fevereiro. A gente lembra que houve o Conselho, né, de Mobilidade Urbana, deu 20 centavos a mais, né, no reajuste da passagem de ônibus, e aí no dia seguinte o prefeito enviou essa medida provisória dando a isenção. E aí houve muito questionamento na época da oposição. Naquela época a oposição era minúscula, né, só tinha o vereador Marcos Henriques e Júnior Leandro, e aí na época os dois questionavam isso. Por que vai dar isenção se já está definido a tabela? Mas acabou que o prefeito editou a medida retroativa a janeiro, ou seja, considerou essa isenção para estabelecer os 20 centavos. E a gente ficou na época imaginando como seria sem a isenção, né? O aumento seria ainda maior, porque fala-se, né, a Cintur fala muito desse cálculo que é apertadinho, que precisa desses benefícios fiscais. Hoje, a Câmara Municipal analisou essa medida provisória. Os vereadores aprovaram por maioria, mas um pouco menos confortável do que naquele primeiro momento, quando a medida provisória chegou, porque a janela partidária deu uma girada ali nas cadeiras, a gente já conversou sobre isso, e 6 vereadores votaram contra. Vários parlamentares se queixaram da medida provisória agora, que já mudaram de lado, né, estão na oposição, e a principal queixa é exatamente a contrapartida que de fato é dada no serviço, porque alegam que algumas linhas foram extintas, aos ônibus, apesar da entrega de vários ônibus novos, a maioria ainda são ônibus de baixa qualidade, que não correspondem, né, às necessidades do passageiro, e linhas falhas, né, que demoram muito a passar, mesmo que ainda exista a linha, demora muito entre um e outro. E aí, enfim, são várias queixas que as pessoas que usam ônibus reclamam muito. O vereador Marcílio do HBA, apesar de ser da base do governo, apresentou uma demanda que foi ouvida, mas não foi acatada, pelo menos não foi votada, que é a ampliação da isenção para idosos, porque atualmente só quem tem direito à isenção é a partir de 65 anos. E a nossa lei diz que o idoso é a partir de 60. Então, tem uma brecha ali dos 60 para os 65 que fica de fora, né, da isenção e que deveria ser justo. E aí ele levantou esse debate de que tem um projeto muito antigo que está lá na casa, nunca foi votado, e querendo que ele entre em discussão para que os idosos tenham direito a partir de 60 anos. Houve um silêncio da maioria, que é governista, né, apoia o prefeito, porque sabe-se que no momento que for concedido esse projeto,
provavelmente vai respingar na passagem, né, no custo final da passagem, quando forem recalcular em janeiro do ano que vem. O líder do governo, que é o deputado Bruno Farias, fez a defesa do projeto. Ele justificou que citou, inclusive, como exemplo os 35 ônibus novos, né, com Wi-Fi e carregador USB, que foram entregues recentemente pela prefeitura. Mas que cobram a mais, né? Não, você não está falando do Geladinho, não. É o Geladinho, esse mais novos, recente. Ah, tá. Então, já faz parte, segundo ele, desse contrapartida que esse benefício fiscal, que é dado à concessionária de transporte coletivo, está proporcionando à capital, e disse que agora, em julho, também novos ônibus serão integrados a essa frota. Ou seja, falando que o prefeito está dando esse giro nos ônibus. Claro que a gente só vai perceber ao longo da chegada, né, de mais ônibus, mas defendeu o governo nesse sentido. Acabou que a maioria votou, né, a maioria ainda é da base governista, e, como eu disse, votaram contrário 6 vereadores: Milanês Neto, Carlão do Bem, Bispo José Luiz, Marcos Henriques, Júnior Leandro e Coronel Sobreira. A maior parte desses, exceto o Bispo José Luiz, foram os que pularam na janela partidária, né? Passaram a integrar a base da oposição. E aí chamou a atenção a votação do Coronel Kelson, que é da base do prefeito, era secretário de Defesa Civil até antes da janela, né? Saiu com essa reforma para assumir uma vaga na Câmara Municipal, e ele disse que preferia se abster, porque não estava a par desse projeto, desse processo, do que se tratava, e por questão de segurança preferiu se abster. E aí ficou muito confuso, principalmente para a gente que estava acompanhando a sessão, porque ele é da base do prefeito, né? Porque ele se absteve num projeto como esse, né? Que é de interesse do governo, né? Foi uma medida provisória enviada pelo prefeito. E aí ficou muito confuso, cenas dos próximos capítulos. Angélica, o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba ratificou decisões tomadas no âmbito da Operação Festa no Terreiro. Vamos lembrar? A Festa do Terreiro é aquela de São Momede. Lembra que o prefeito de São Momede foi acusado de desviar dinheiro através de realização de obras, né? E algumas condenações já foram feitas, né? Algumas decisões já foram tomadas pelo Tribunal de Justiça, pela Justiça da Paraíba, e referendadas ontem pelo Pleno do Tribunal. E aí, essa especificamente se trata de um agravo interno que foi movido pelo empresário que está sendo apontado, aí envolvido na Operação Terreiro, e pela empresa Niemeyer Construções. Eles são acusados de direcionar licitações, desviar recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro no município. E eles integrariam essa associação criminosa que atua em fraude de licitação, como eu disse, desvio de recursos. No seu voto, o desembargador Márcio Murilo manteve as cautelares que ainda continuam sendo impostas a esse empresário e também às outras pessoas relacionadas em desfavor dele, né, da empresa, com a ideia exatamente de continuar as investigações, para que não atrapalhe as investigações, bem como de possível futura instrução criminal. A empresa tem como alvo, né, Maxwell Bryan, que participou e venceu de licitações realizadas pela Prefeitura de São Momede. E a gente lembra que nessa época, inclusive, quando a gente começou a se debruçar sobre o caso, o prefeito teria, inclusive, construído um condomínio de luxo, né, fruto do dinheiro que teria sido desviado desse esquema de fazer licitação para a construção de obras. A maior parte, inclusive, era calçamento, e aí, fruto do dinheiro desviado, ele chegou a construir um condomínio de luxo. O prefeito chegou a ser preso, e aí curioso de tudo isso é que depois de que ele conseguiu ser solto, né, foi recebido com festa na cidade. E aí, mais um exemplo da confusão mental que tem a população, né, mesmo diante de tantas denúncias, de um trabalho investigativo extremamente robusto do Ministério Público, a população ainda se ludibria, né, com poder e fez festa quando o prefeito chegou na cidade. Angélica Nunes, obrigada. Até mais. Até mais. 4h01, a gente tem intervalo. Na sequência, Repórter CBN. Voltaremos já já.
CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Comece o ano ganhando! Compensados Moveleiro e Naval com os melhores preços do mercado. Você encontra na Aliança Madeiras. Compensado Moveleiro de 10 milímetros por apenas R$ 179,90. Compensado Moveleiro de 15 milímetros por apenas R$ 229,90. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. Telefone 3231 1513. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. O Supremo Tribunal Federal informou que todas as decisões da Casa são fundamentadas após deputados dos Estados Unidos divulgarem informações de decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação a bloqueios de perfis da plataforma X. O STF disse ainda que o material publicado mostra apenas ofícios enviados a redes sociais e não as determinações originais do magistrado. O documento afirma que existe censura forçada do governo Lula contra a rede do bilionário Elon Musk. A maioria do comitê da Câmara Americana que divulgou o conteúdo é formada por integrantes do Partido Republicano. A legenda faz oposição à gestão do presidente Joe Biden. O treinador do Vasco, Ramon Dias, pediu desculpas após dizer que considerava complicado que uma mulher tomasse decisões no VAR. Ele afirmou que a declaração foi mal interpretada e queria dizer que só uma pessoa não pode tomar decisões de arbitragem. A fala aconteceu durante uma entrevista coletiva após a derrota do time carioca por 2-1 para o Bragantino nesta quarta-feira. O relatório do incidente em um avião da Latam, que fez a aeronave cair 120 metros num voo entre Austrália e Nova Zelândia, aponta que o problema foi causado por um movimento involuntário no assento do comandante. O documento aponta que um botão que move o banco foi acionado, fazendo o piloto esbarrar no manche. O texto aponta, no entanto, não aponta quem acionou o botão. O voo levava 263 passageiros e 9 tripulantes. Cerca de 50 pessoas foram atendidas e 13 ficaram feridas. O caso segue sob investigação. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ô Tião, como é que tá esse rebanho aí, meu amigo? Ah, tá produzindo que tá danado. Coisa boa. E pra melhorar ainda mais, tu tá sabendo da antecipação da campanha de vacinação contra a febre aftosa? O produtor poderá comprar a vacina até 30 de abril e declarar o rebanho vacinado até 15 de maio. Eita, rapaz, tava sabendo não. Então vamos embora, cuidado que é nosso. Rebanho vacinado, Paraíba livre da aftosa. Uma campanha do governo da Paraíba. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Domingo, dia 21 de abril de 2024, das 9h30 às 14h30. Geisel, João Pessoa. Nos seguintes endereços: Ruas Antônio P. de Castro, Etelvino Eugênio
Eugênio de Souza, Francisco Gregório de Andrade, Francisco Gregório de José Inácio da Silva, Serralheiro José Pereira da Silva. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Bisani. 4h06, estamos entrando na segunda hora do CBN Cotidiano desta quinta-feira, semana já terminando, hein? Quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Lembrar para você que 18 de abril é o dia do amigo. E aí eu tenho nossos amigos ouvintes aqui conversando conosco, mandando mensagens, dando o alô. Um dia extraoficial, tá? A data oficial mesmo é em julho, 20 de julho, é o mais conhecido. Mas tem essa extraoficial e a gente abraça todas as datas que falam de amigos e amizade, né? Bom demais. E eu recebi daqui, deixa eu ver o nome da nossa ouvinte que mandou, a Ariane. A Ariane Isidro mandou: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Citação bíblica. E aí ela manda ainda o recado: feliz dia do amigo para todos e para as minhas amigas Josi, Ana e Raquel. Tá aí a mensagem para as amigas Josiana e Raquel e também para todos os ouvintes da CBN sobre o valor, a importância de um amigo. É bom demais, né? Tem uma frase que eu acho que é de Mário Quintana, que diz: amizade é um amor que nunca morre. Também é fantástico. O coração fica quentinho nos melhores e nos piores momentos quando a gente tem um amigo, pelo menos um amigo, né? Se tiver mais, que delícia. Mas pelo menos um amigo fiel por perto, a caminhada da gente fica mais leve, por mais pesada ou difícil que esteja em determinados momentos. Tem o Fernando Ricardo por aqui. Ele está dizendo: desculpa, não era Campo Grande, é Campina Grande. A mensagem dele do slogan de uma livraria antiga de Campina Grande que não existe mais: faça do livro o seu melhor amigo, porque hoje também é o Dia Nacional do Livro Infantil. Tem o Carlos Vieira por aqui dando boa tarde, o Pedro Limeira, boa tarde Carla, mandou uma tulipa aqui para nós, figurinha de tulipa. Obrigada, Pedro. Boa tarde para você também. Adson Pimentel passando por aqui. O Roberto Lima, boa tarde, já na escuta como sempre. O Regi, boa tarde, Carla. Aqui no Cajueiro estamos de plantão, ligados na melhor do Brasil. CBN, a rádio que toca notícia. Viva a literatura. Viva, meu amigo. Viva a literatura. Tô contigo nessa daí. O Genivaldo de Sapé também passando para dar boa tarde. O Wagner Garcia diz: chegando da fisioterapia agora para ouvir Carla Bisani. Opa, estamos aí, estamos juntos até às 5 horas da tarde. E vamos, que tem muita notícia, muita informação e muita conversa boa também por aqui nessa tarde. Agora 4h09. E como os nossos ouvintes também lembraram, e eu falei lá no comecinho do programa, 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. Nessa data, a gente celebra a literatura infantil brasileira e seus diversos autores. Para tornar essa celebração ainda mais real, eu converso agora com o jornalista e escritor Felipe Gesteira, que lança daqui a pouquinho 2 livros infantis: O Sonho de Zupt e Quem Vai Chegar Primeiro. Oi, Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer imenso fazer parte da programação de vocês nesse dia tão especial, né? Dia do Livro Infantil. É isso, prazer é nosso recebê-lo. Felipe, antes de falar dos lançamentos de hoje, você já lançou um livro infantil, O Burrinho e a Troca dos Brinquedos. Tem uma mensagem forte de inclusão, de autoconhecimento. Como é que as crianças recebem essa sua mensagem? É sensacional, Carla. Foi minha primeira incursão na literatura infantil, o Burrinho, e eu fiquei impressionado com o retorno que esses pequenos leitores dão. Eles são leitores muito atentos e eles dão um retorno muito interessante em decorrência da leitura, do que eles percebem da leitura, do que eles apreendem com aquilo ali.
E o Burrinho, ele tem uma mensagem de equidade de gênero, de falar de que não existe brinquedo de menino, brinquedo de menina, é uma mensagem que defende a liberdade das crianças. Como fazer os livros interessantes para as crianças? Essa geração que a gente sabe está acostumada aos vídeos rápidos das redes sociais, né? Tudo muito, muito rápido e tecnológico. E aí, qual a receita? Tem? A receita, assim, o que eu recomendo e o que eu faço em casa é primeiro desligar tudo que é tecnológico. Então, criança tem que brincar tem que sair do tablet. Tablet eu digo que não é coisa de criança. E criança tem que brincar com brinquedo, brincar com livro e introduzir o livro desde o começo, desde muito antes da leitura, né? Que a criança pega o livro, ela não sabe ler, não sabe acompanhar, mas ela brinca com o livro, ela amassa, ela senta em cima, ela entende que aquilo ali é dela e faz parte do universo dela até o ponto que ela se familiariza. Agora eu quero saber desses 2 livros novos aí que estão sendo lançados hoje. Aliás, daqui a pouquinho, né? O Sonho de Zupt. Isso, já estou por aqui, já estou na casa toca. Ah, muito bem. O Sonho de Zupt e Quem Vai Chegar Primeiro, que também tem mensagens muito especiais para os muito jovens leitores, né? Isso. Quem Vai Chegar Primeiro trabalha a questão da educação antirracista. Então a gente fala do respeito à cultura, respeito à ancestralidade, respeito à diversidade de uma forma geral. E o Sonho de Zupt, a personagem na verdade é um instrumento, é um bambu que sonha em virar flecha. Mas o livro tem uma história que fala a respeito da defesa dos povos originários e da proteção ao meio ambiente. Muito bem. E aí você está com 3 títulos infantis na bagagem, né? Já dá para dizer que a literatura infantil é o gênero que você abraçou? Estou fazendo essa pergunta porque o teu primeiro livro foi uma crônica, né? Uma crônica leve, relato autobiográfico. Isso. Assim, na verdade eu digo que fui tomado pela literatura infantil, sabe? Porque eu continuo produzindo crônicas, eu escrevo crônicas esportivas, tenho projetos para adultos em andamento, escrevo artigos sobre política. Mas a literatura infantil eu comecei a consumir muito por conta dos meus 3 pequenos, meus 3 filhos. E aí eu descobri um universo, de tanto comprar livro, consumir livro, montar a biblioteca deles. Eu descobri um universo totalmente novo que eu não conhecia, eu mesmo não conhecia. É uma delícia, né, Felipe? Quais as idades dos teus? Eu tenho um de 8, um de 4 e uma menina de 2. E todos ficando interessados mesmo nesse universo? Todos. Adoram o livro. Muito bem. Você ainda nem lançou os mais novos, né? Esses 2 de hoje, vai ser daqui a pouquinho. Mas aí eu já pergunto se você está trabalhando em um novo, já tem outro projeto? Porque você não fica muito parado não, né? Não. Não, tem projetos assim, tem projetos prestes a serem lançados, sabe? Mas infantil não. Infantil dá uma parada por enquanto. Eu tenho um livro de artigos sobre política que está pronto, já foi revisado, falta só ser editado para impressão, e tem um livro de crônicas esportivas, que é uma coisa mais leve, mais artística, e assim, está pronto no volume, mas ele ainda não foi editado, não passou por revisão nem nada, só deve sair para o ano que vem. Bom, fica esse espaço agora para você fazer o convite para o pessoal, né? Para o lançamento, ainda dá tempo, é daqui a pouquinho, são 2 livros infantis, onde é que vai ser, quem é que pode ir? Dá tempo sim, então eu vou convidar, vou aproveitar. Quem puder vir, quem estiver em João Pessoa, nas imediações, vir aqui para Casa Toca. O lugar é lindo, tem uma graminha aqui, tem cadeira de praia, tem espaço para as crianças colocarem o pé na grama. A gente vai fazer contação de história, vai ter pipoca, vai ter brincadeira aqui. Tem tudo, a entrada é gratuita e vai ter a presença dos ilustradores também, que é importante ressaltar. Luiz Costa e Meia Cor vão estar aqui autografando, desenhando, fazendo desenhos exclusivos para quem vier para o lançamento. Uma tarde delícia no Dia Nacional do Livro Infantil. Perfeito. Felipe Gesteira. E tá uma tarde linda em João Pessoa, viu? Para quem está ouvindo a gente de fora, tá a coisa mais linda. Pois é, depois de tanta chuva, né? É. Muito bom. Tá ótimo. Felipe, querido, muito obrigada. Sucesso em mais essas 2 empreitadas aí, em tudo mais que você se propõe fazer, que sempre faz com muito gosto, com muito talento, com muito empenho, e a gente se orgulha dos seus resultados, tá bom? Um beijo para você. Tá bom, Carla. Obrigadão mesmo. Beijo também. Tchau, tchau. Tchau. Conversei com o jornalista e escritor Felipe Gesteira, que lança daqui a pouquinho 2 livros infantis, os mais novos dele, O Sonho de Zupt e Quem Vai Chegar Primeiro, no Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril. 4h15, intervalo, a gente volta já já.
CBN Cotidiano. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades Bessa, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Quando a oportunidade de avançar na carreira chegar, você precisa estar pronto. Pós-graduação EAD ao vivo Uninasal. Conclua sua especialização a partir de 12 meses, com aulas online em tempo real e certificado reconhecido nacionalmente. Garanta agora sua pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 112,44. Matricule-se já em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. A palavra oportunidade vem do latim opportunus. Era usada pelos marinheiros quando o vento certo chegava. Então, se achar o vento certo, não deixe passar. Chegou o Essence, o seu aliança na Rui Carneiro. Design inspirador, no lugar referência da cidade, de 36 a 109 metros. Plantas flexíveis, diversas opções de lazer, lojas e serviços. Essence da Aliança. Bons ventos para a sua vida. Venha correndo aproveitar a promoção Mãos à Obra da Granfer Máquinas e Ferramentas. É preço que ninguém tem. Confira. Inversora de solda Grantus Perfect Power, 160 amperes. Acompanha porta eletrodo e garra negativa, 10 de 110. Inversora de solda Grantus Perfect Power, 200 amperes. Acompanha porta eletrodo e garra negativa, 10 de 129,60. Máscara de solda automática Gausser, apenas R$ 155. Granfer Máquinas e Ferramentas, ajudando o Brasil a crescer. Estrada de Cabedelo. Nossa rede própria e integrada abre as portas de uma saúde completa para milhões de brasileiros, da prevenção ao tratamento. Acreditamos numa saúde de qualidade, por isso temos planos que cabem no seu bolso, a partir de R$ 125. Acesse apvida.com.br, onde a vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Oferta válida para João Pessoa. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Pedigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. CBN Cotidiano. 4h18. Vou chamar, que está em linha com a gente aí no telefone, Plínio Almeida, o repórter Plínio Almeida da TV Cabo Branco, porque ele está na cobertura do grave acidente que a gente falou mais cedo aqui no programa, o acidente que foi registrado no início da tarde dessa quinta, na PB 018, no município de Conde, litoral sul do estado. Oi, Plínio, boa tarde. Quais são as informações que você traz para a gente? Oi, Carla, muito boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio CBN. A PB 018 está bloqueada aqui na saída do Conde em direção a Jacumã. Logo que sai da cidade, né, alguns metros, 2 curvas depois, ocorreu esse acidente gravíssimo, 2 pessoas mortas numa caminhonete de pequeno porte que bateu de frente com um caminhão. O caminhão vinha subindo a ladeira, caminhão pesado, e aí o condutor perdeu o controle da caminhonete e bateu. Esse caso começou minutos atrás, pouco antes dessa batida, na cidade de Conde, quando 4 homens em 2 motos, dois homens em cada moto, fizeram um assalto ao dono dessa caminhonete, um militar da reserva da Marinha, chamado Carlos César da Silva Bezerra, que tem 52 anos. Eles assaltaram o militar, né? O militar reagiu e um dos bandidos atirou no peito do militar da Marinha e, a partir de então, eles pegaram o carro e fugiram. O militar ele foi socorrido, levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa. O disparo foi bem no meio do peito. Ao que a gente sabe daqui, ele saiu consciente e orientado, apesar de muito nervoso. E chegaram informações agora há pouco de que ele estaria bem, de que estaria com a situação estável. Mas é algo que a gente ainda está checando. E aí, quando os bandidos fugiram em direção a Jacumã, né, eles bateram nesse caminhão e os ladrões que estavam dentro, os 2 ladrões, 2 jovens, morreram na mesma hora. Segundo a Guarda Municipal aqui de Conde, antes da batida, eles bateram na traseira de outro veículo, perto da região do cemitério aqui de Conde.
E aí o capô do carro, ele soltou, né? Ele abriu ali na frente e depois subiu. Ele subiu, ficou na frente do para-brisa e isso atrapalhou a visão de quem estava conduzindo a caminhonete. E aí, por conta disso, ele teria batido sem ver direito, bateu no caminhão. E aí a situação, claro, num momento como esse, começou a ficar muito difícil aqui, né? Porque os dois lados da via estão interditados, muita gente que queria seguir em direção a Jacumã está numa fila, né? Sem saber a qual momento a pista vai ser liberada, também no sentido oposto. Quem está querendo chegar aqui à cidade de Conde está tendo que voltar e tentar buscar outro caminho, né? Fazer o rodeio, rodear para poder chegar. Mas mesmo assim a gente consegue enxergar daqui que tem uma fila muito grande na ladeira embaixo, ônibus, caminhões, carros de passeio, e ainda falta um tempo para poder a situação ser melhorar aqui, a questão do trânsito, porque a perícia está sendo feita nesse momento, né? E são 2 mortes. Foi preciso que os bombeiros fizessem o trabalho de desencarceramento, porque como os corpos estavam presos nas ferragens, então tem aquele aparelho que sai ali removendo pedaço por pedaço da ferragem do carro para poder os corpos serem liberados. E nesse momento a perícia sequer chegou a tocar nos corpos, né? Está ainda observando o caminhão, fazendo fotos, medições. Então a expectativa é que esse trabalho ainda demore bastante por aqui até que a via seja liberada. As 2 mães dos 2 jovens, elas são de Jacumã, né? Portanto, os jovens também moravam com elas. Elas vieram até aqui, reconheceram, naturalmente ficaram desesperadas, né? Outros 2 jovens, segundo a polícia, estariam nesse assalto e aí eles estavam de moto, provavelmente seguindo a caminhonete que tinha sido roubada pelos comparsas, e aí diante do acidente eles se evadiram, né? Saíram aqui do local e também não se sabe onde eles estão. Segundo a polícia, até agora, não há identificação dos mortos e nem um possível nome, né, dos que fugiram também. Ainda está tudo em investigação. As próprias mães passaram por aqui, mas ninguém falou nome, né? No momento como esse, elas ficam desesperadas com tudo que está acontecendo. Imagine só a notícia, né, de que o filho está morto e numa situação como essa, depois de cometer assalto. Então, está tudo muito complicado aqui. Muitas viaturas dos bombeiros, polícia militar, guarda municipal, já chegou também aqui a viatura do NUMOL para recolher os corpos assim que eles forem periciados. Então, Carla, não tem previsão, né? Quem tiver com alguma intenção de circular por essa área aqui do Conde, então na estrada que vai de Conde para Jacumã, PB 018, está tudo interditado, é impossível de passar. E mais notícias no JPB2 à noite na TV Cabo Branco. Plínio Almeida, muito obrigada pelas informações, bom trabalho aí para você. Tá aí Plínio Almeida com informações atualizando a gente sobre esse acidente gravíssimo que aconteceu no comecinho da tarde de hoje na PB 018, município de Conde, litoral sul do estado. E tá aí para você que está chegando agora, se tiver qualquer intenção de passar por aquela região, é bom saber que está tudo interditado por lá agora, está tudo parado, como o Plínio relatou, tá? Então, Conde, Jacumã, ali naquela área, naquele trecho, ninguém passa e não se sabe quando vai poder passar, porque é um trabalho muito lento que está acontecendo agora no local. São 4h24. Gastronomia. Chefe Aurélio, boa tarde. Um obrigado especial por nos presentear com Andrea Bocelli, com Te Partirò. Já sei que o cardápio tem gostinho de Itália hoje. Boa tarde. Tudo bem, cara? O som tá bom? Tudo em paz. Pois é, eu acordei meio deprê hoje, sabe? É tanta guerra, o negócio é jogar foguete de um lado, foguete pro outro. Tá difícil. Eu comecei a me sentir assim num tempo da barbárie, só que com mais tecnologia. Eu tenho percebido que a humanidade, infelizmente, não evoluiu. Aí eu procurei para onde? Lá para o renascentismo, para Florença. Você imagina, a cidade de Dante Alighieri, a cidade que teve obra de Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci,
de Botticelli, de Rafael, de Donatello e tantos outros. Então, é uma cidade iluminada de arte, de cultura. É essa humanidade que eu acredito, né? Então, eu consegui superar essa minha deprê. Gostei da sua tática, muito bem. Bora para o nosso cardápio? Bora. Claro, e aí, obviamente, eu compartilhei isso com a minha chefe, e a minha chefe fez algumas sugestões aqui, e nós vamos destrinchá-las para os nossos ouvintes. Muito bem. Entrada, chefe Aurélio. Bom, a entrada nós vamos fazer um affetate miste. É uma tábua, na verdade, de carnes nobres, carnes finas. Então, são vários embutidos de alta qualidade e, obviamente, com muitos pães também finos. Presunto cru, salame italiano, salame hamburguês. Aí pode entrar uns picles de pepino, picles de cebola roxa, que eu e a Carla, já ensinamos aqui os nossos ouvintes a fazer. Pode ter uns cremezinhos. Se você não tiver uma burrata, que é aquela mussarela com a parte molinha dentro, você pode fazer um creme de mussarela, com um pouquinho de gorgonzola, um queijo brie, criar ali um creme. E interessante, Carla, que nessa composição entra também algumas geleiazinhas de frutas, que aí eu recomendo que tenha uma leve picância para dar um toque diferenciado nessa entrada. Gostei. Primo Piatto. O Primo Piatto. O Primo Piatto nós vamos com o prato também escolhido pela chefe Carla Visani. Vamos para o Nhouri. O Nhouri, a proposta é ser um nhoque que não leva batata. Olha que a batata é uma instituição na Europa, pois né? É. Não leva batata. Ela leva farinha de trigo, então a composição dela é ricota, ou outro queijo que você tiver, o parmesão sempre é uma boa companhia, espinafre, cebola, e aí vem um segredinho, Carla, que é a clara de ovo. A clara de ovo é mística, né? Se você bate em neve, ela dá expansividade. Se você coloca a clara natural, ela vai dar uma segurança ali, ela vai dar uma consistência a esse prato, que é um nhoque, só que não leva batata. É a química da gastronomia, né, não? A química da gastronomia, é verdade. Vamos lá? Vamos embora. Segundo piatto? Secondo. O segundo piatto é Stracotto, um nome muito interessante. Nossa, é maravilhoso de fazer. Recentemente, eu fiz, cara, para fazer pastel. Eu misturei costela, rabada, braço, ossobuco e cupim. Imagina tudo isso numa panela e você cozinhar até essa carne toda desmanchar. E aí você vai servir com uma polenta. Adoro. De fubá, né? Adoro polenta. Adoro polenta. O que você faz? Você cozinhou, sobrou aquele caldo espetacular, você pega a carne, salteia essa carne, parte do caldo você pode fazer um molho e parte do caldo você complementa a finalização do cozimento da polenta. Você já imaginou que delícia vai ficar? Nossa, bom demais. Né? E a sobremesa, chefe? Sobremesa, a chiaciata. Chiaciata alla Fiorentina, que é uma massa, mas muito bem elaborada e ao mesmo tempo simples. É uma composição de farinha com fermento, e aquela coisa de deixar ali um pouco, fermentar cerca de 1 hora, mistura farinha e fermento, de preferência a farinha de qualidade, 000. E aí você faz uma mistura de suco de laranja com a casca dessa laranja, baunilha, azeite, ovo e açúcar. Trabalha essa massa levemente, sem sovar muito, e aí coloca numa travessa e coloca para assar. Se você quiser fazê-la com recheio, basta fazer em parte, cortar em partes e colocar o recheio de sua preferência. Finaliza com aquele açúcar ali de confeiteiro e aí você tem a chiaciata alla Florentina. Para acompanhar tudo isso não podia ser, porque eu esqueci de dizer que Florença é a capital da Toscana, que é a terra do nosso Andrea Bocelli. Nosso Andrea Bocelli. Então, lá eu já falei muito aqui desse vinho, que é o principal da Toscana, que é um Chianti. Então, vinho Chianti para acompanhar todas essas delícias. Agora, você vai me dar licença.
Tem um tempinho para mandar abraço? Tem um tempinho para o abraço, vai lá. Um abraço para meu amigo Marquinhos, que resolveu o problema do meu celular. Meu celular é Tiranossauro Rex. Meu amigo Ponei e a sua esposa Maria. O Peba, nosso amigo Careca e a minha tia Wanda. Estou com muita saudade lá no Bessa. E o meu amigo Nildo, que está permitindo que eu faça aqui essa transmissão ao vivo. E o Arnaldo, que é o eletricista, que eu interrompi o trabalho dele, ele ficou meio chateado no início, mas eu disse, Arnaldo, eu vou mandar aqui um alô para você ao vivo. Então, Carlinha, manda um agradecimento para o Arnaldo aí. Arnaldo, obrigada por possibilitar que a coluna de gastronomia fosse ao ar dessa forma, com essa qualidade hoje. Obrigada, um abraço para você. Galera. Deu certo? Deu certíssimo, chefe Aurélio. Obrigada, tá? Obrigado a você, um beijão. Um abraço, até a próxima. 4h31. Um pouquinho mais de André Bocelli, a caminho do intervalo e depois do repórter CBN. Paesi che non ho mai. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o combate ao mercado ilegal no Brasil é urgente. Ele acredita que são necessárias medidas de inteligência e cooperação entre o governo federal, os estados e o setor produtivo, além de ações policiais. O país teve um prejuízo superior a 450 bilhões de reais com o mercado ilegal em 2022, de acordo com o levantamento divulgado nesta semana por entidades do segmento industrial. Lewandowski deu a declaração num evento da Confederação Nacional da Indústria em Brasília. A escritora Rosiana Murray teve alta do hospital onde estava internada no Rio de Janeiro após 13 dias. A saída da unidade de saúde foi celebrada pelos profissionais do local e pelos familiares dela. A poeta foi atacada por 3 pitbulls em Saquarema e perdeu um braço e uma das orelhas. No dia 11 de abril, a Justiça do Rio mandou soltar os donos dos cachorros que atacaram Rosiana Murray sob o argumento de que eles não estão mais com os animais. Os pitbulls foram apreendidos e estão com a Secretaria de Proteção Animal do município. Os donos também estão proibidos de ter outros animais domésticos até o fim do julgamento do habeas corpus. A Federação Palestina de Futebol vai pedir sanções contra as equipes israelenses durante o próximo congresso da FIFA no dia 17 de maio. A informação está na agenda do evento. A entidade palestina acusa Israel de ter cometido graves violações dos direitos humanos. O pedido será apoiado pelas federações da Argélia, Iraque, Jordânia, Síria e Iêmen. É a primeira vez que as consequências do conflito na faixa de Gaza serão debatidas em uma grande reunião de uma organização esportiva. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição. Basta olhar aonde tiver. Com Serpa e Engé é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé. Mais de 50 anos de trabalho. Tradição que inova. Qualidade que constrói. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150.
50. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Móveis de qualidade pra montar a sua empresa. Cadeiras, poltronas, birôs e mesas. Seminovos de qualidade, menor preço e variedade. Rei das cadeiras, economia de verdade. Móveis pra casa, escola ou escritório. Pro salão de beleza, estúdio ou consultório. Restauração e padronização também. O Rei das Cadeiras tem. Rua Margarida Maria Alves, 21 Bancários. Fone 991627839. Siga o Instagram. Rei das Cadeiras. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. CBN Cotidiano. 4h37. Lugar de Fala, com Ana Beatriz Rocha. Oi, Bia, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Amigo e véspera do Dia dos Povos Originários. E aí entra o Lugar de Fala, né? Exatamente, amanhã, dia 19 de abril, é um dia bem especial, bem representativo. Na verdade, estamos no Abril Indígena, né? Um mês que ele é tirado para discutir mais sobre questões relacionadas aos povos originários. E é importante entender que quando a gente fala do Dia dos Povos Indígenas em 2024, a própria nomenclatura, a forma como a gente chama o nome, já nos leva a entender que muita coisa mudou, principalmente nos últimos anos. Aqui na coluna Lugar de Fala, Carla, a gente sempre fala sobre o avanço de discussões relacionadas a diversos grupos, que a gente chama de grupos minorizados, que por questões estruturais da nossa sociedade, questões relacionadas a preconceito e discriminação, esses grupos, com muito esforço, conseguiram levantar alguns debates nas últimas décadas e nos últimos anos. E os povos indígenas, eles vêm numa crescente muito grande. A gente viveu o aumento das discussões relacionadas à negritude e de uns tempos para cá a gente tem vivido também o aumento das discussões relacionadas aos povos indígenas e aí discussões na política mesmo e principalmente exigindo e pedindo uma maior representação política, mas não só, em diversos aspectos. E o que eu queria um pouco nessa coluna é trazer esse lugar de reflexão e de entendimento de que essa população, ela já vem falando há muito tempo e a gente pode, sim, com tranquilidade, traçar um paralelo quando a gente fala de população negra e população indígena em relação a caminhos tanto de sofrimento. A população indígena também passou por um processo de escravização no nosso país, também viveu um processo de genocídio, também viveu um processo de apagamento, também é vítima de racismo. Só que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender isso por uma questão numérica mesmo representativa, porque esse processo de genocídio foi tão intenso, Carla, que a gente não tem uma população tão massiva quanto a população negra. Só que algumas coisas estão mudando e eu queria fazer uma reflexão sobre isso, porque de acordo com os números do último censo do IBGE, o censo mais recente, aqui no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas se declararam indígenas. Se a gente fosse falar do número exato, é 1.693.535 pessoas. Esse número, gente, é quase 90% maior do que o número de pessoas que se declaravam indígenas em 2010, né? Esse tempo em relação de um censo para outro. E o que é que isso indica? E hoje a gente pode conversar sobre isso com mais
nitidez. Indica que as pessoas estão se reconhecendo mais, Carla. Eu ia dizer isso, não que a população tenha aumentado isso tudo, mas a autoconsciência. Exatamente. O entender, o se declarar, pesquisar sobre as suas raízes, pesquisar sobre a sua ancestralidade, entender que a sua família, por mais que isso não tenha sido passado e verbalizado por vários processos de silenciamento, sofrimento, mas que existem origens indígenas na sua família, isso pode fazer de você uma pessoa indígena. Essas discussões extremamente fortes nas redes sociais, principalmente, levaram muitas pessoas, a juventude muitas vezes, a um processo intenso de retomada. Então a gente percebe esse salto. A população indígena no Brasil, a maior parte dela vive no norte do país, da forma como muita gente acredita, mas a gente também tem diversos povos em todas as regiões, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas pessoas têm se movimentado, têm falado sobre a importância da quebra dos estigmas. E aí eu sempre converso muito, são pessoas que fazem parte da minha vida, mas também do meu trabalho, e eu pedi um registro rápido para uma jovem indígena que agora está escrevendo sobre as suas vivências e realidades. Pedi se ela pudesse resumir em pouco tempo o que anseia a juventude indígena em 2024, e ela mandou um áudio para a gente. Eu sou Josi Cláudia Ezequiel, trago como nome originário e ancestral Iacipitã. Sou da etnia potiguara e anseio que a juventude indígena potiguara tenha maiores oportunidades e mercado de trabalho dentro do nosso território, para que não precisemos mais sair das nossas aldeias em busca de melhores condições de vida. Que tenhamos o direito de não só acessar e permanecer nas universidades públicas, mas que, principalmente, possamos exercer as profissões que escolhemos de forma digna, dando retorno ao nosso povo. A gente sempre conversa no Lugar de Fala sobre a importância da participação desses grupos minorizados em todos os espaços. E é muito comum que as pessoas indígenas sejam esquecidas. É muito comum que elas sejam lembradas no mês de abril, que elas sejam lembradas no dia 19. Só que elas estão à nossa volta com muita recorrência e elas querem fazer parte. E precisam fazer parte da representação política, das empresas, de todos os contextos de sociedade que a gente vive. Da mesma forma como a gente tem vivido um letramento racial voltado para a população negra e a gente chega num determinado espaço e pensa, onde estão as pessoas negras aqui? Elas estão servindo ou elas estão aproveitando? Esse olhar e essa reflexão apurada tem que caminhar também quando a gente pensa na população indígena. Primeiro, Carla, são os nossos povos originários. São os povos que estavam aqui antes de qualquer tipo de invasão, antes de qualquer tipo de construção de país. Essas pessoas já tinham uma vida e um olhar para o mundo sendo construído. Essas pessoas sempre protegeram e ainda protegem a nossa natureza e, como consequência, a nossa continuidade. Enfim, quando a gente fala do futuro ancestral, né, essa ideia de que o futuro é ancestral, uma ideia muito defendida por diversas lideranças, é sobre isso, é entender que eles fazem parte da nossa continuidade, defendendo as nossas florestas, defendendo a nossa natureza, mas não só, pensando sociedade. As pessoas indígenas pensam a sociedade, muitas vezes pensam a sociedade de uma forma extremamente mais avançada e mais lúcida que outros grupos, por ter nessa essência a preocupação com o mundo e com o outro. Então, eu queria gerar essa reflexão de que se a gente conseguiu avançar para pensar na população LGBTQIA+, a população negra, as pessoas com deficiência, a população indígena precisa ser prioridade, tem se colocado como prioridade, tem se organizado entre si para entrar e ocupar esses espaços e ser cada vez mais representada. É isso, e que seja, né? E que a gente, o pouquinho que a gente pode fazer, a gente, no caso, imprensa, que é levantar esses debates, trazer essas discussões, né? Informar, trazer os números que comprovam determinadas realidades, né? Que a gente faça, e assim cada um de nós também, dentro do seu quadradinho ou fora dele, né? Que a gente quer isso, pensar fora do quadradinho e agir para o todo e não cada um pensando só em si. Que a gente possa fazer com que esse olhar e essas providências aconteçam. Isso. Ana Beatriz Rocha, muito obrigada. Eu que agradeço. A mensagem é sempre a mesma, Carla. Refletir sobre o assunto e poder levá-lo adiante. Até a próxima semana. Até a próxima. Pedro Limeira por aqui dizendo: essa temática que Ana Beatriz aborda foi um dos temas da prova discursiva do IPEA no recente concurso, diz ele. Obrigado, Pedro, pela audiência e pela participação. 4 horas e 45 minutos. Uma informaçãozinha para você
pequenininha, mais importante, tá? Nesse tempinho que a gente tem antes do intervalo, é que o serviço de agendamento de emissão de passaportes pela internet está com indisponibilidade temporária. Os agendamentos que já foram feitos ainda vão acontecer na data e horário marcados. A recomendação da Polícia Federal é aguardar a normalização do serviço para aqueles que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias. Já quem tem necessidade da emissão do documento nos próximos dias vai ter que enviar por e-mail a documentação da urgência a uma unidade emissora de passaporte. O e-mail do setor de passaporte da Paraíba é o npa.cge.pb@pf.gov.br. O serviço foi bloqueado temporariamente depois de uma possível tentativa de invasão do site, por isso que está nessa situação aí. Agora 4h46, intervalo, e a gente volta já já para falar de cinema, de streaming, de filmes e séries com Maria Araújo. CBN Cotidiano. Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio, não perca tempo. É hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça. Só até o dia 24 de abril, você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais e até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste. Tira a dívida da cabeça, regulariza. Ligue 0800 728 3030 ou procure uma agência. Consulte condições. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br. A empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Atenção, chegamos ao próximo destino do Neon. Sejam bem-vindos a Jampa. João Pessoa, uma capital pulsante que não para de crescer e evoluir, sediará a segunda edição do maior evento de empreendedorismo e inovação do Nordeste. Serão mais de 100 horas de conteúdos para quem quer estar à frente das transformações. No palco, grandes nomes compartilhando conhecimento e muitas experiências. 6 e 7 de junho no Centro de Convenções de João Pessoa. Garanta seu ingresso. nordesteon.com. Neon 2024. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. CBN Cotidiano. 4h49. Sessão de cinema com Maria Araújo. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde, Carla Visani. Tava com saudade de você. Eu já ia dizer isso, estava na ponta da língua. Saudade de você, Maria Araújo. Saudade de você aqui sentadinha também. Você conseguiu vir? É. Eu tô devendo, eu não tenho conseguido. Porque quinta-feira passada eu não estava aqui no Cotidiano. Eu disse, é capaz de Maria ter ido justo no dia que eu não estava. Olha o ciúme. Não. Mas que bom que estamos juntas de novo, Estamos juntas, amiga. Diga aí, você tem dica para o cinema, que aliás é um filme sobre o qual eu estou curiosíssima. Diga as suas impressões aí para nós, por favor. Menina, pois é, acabou de estrear um filme nos cinemas do nosso muso, da estrela maior brasileira, Wagner Moura. E aí, Adoro. por que esse filme está causando tanto frisson?
ele é da A24. Você sabe a A24? Aquela produtora / estúdio de cinema. Lembra que a gente falou um pouco sobre ela quando comentamos a respeito de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Sim, sim. Então, a A24 tem feito grandes lançamentos aí na indústria cinematográfica, porque eles tanto investem em diretores iniciantes, quanto eles investem em projetos mais independentes, ou que tenham um tom político, um tom de políticas sociais. Eu até me surpreendi que a A24 está envolvida com esse filme, o Guerra Civil, né? Que tem Wagner Moura como um dos protagonistas, porque aparentemente é mais um filme de ação. E aí, deixa eu contar um pouquinho sobre o que é esse filme. Ele é ambientado, é ação e ficção, né? Porque ele é ambientado num mundo distópico, e aí os Estados Unidos estão vivendo uma guerra civil. Ele tem protagonizando junto ao Wagner Moura, os gringos, né, conhecem muito o Wagner Moura por conta de Narcos, né? E também por conta de Tropa de Elite. Ele tem também a Kirsten Dunst, que é aquela que fez Maria Antonieta e que também foi uma das Mary Janes nos filmes clássicos do Homem-Aranha, né? E aí eles interpretam, sabe o que, Carla Visani? O quê? 2 jornalistas. Ai, meu Deus. Aí já ganhou nosso coração. Totalmente. E são 2 jornalistas da Reuters, que é aquela agência de notícias. E aí eu já fiquei interessadíssima. A Kristen faz uma fotojornalista e o Wagner Moura é um repórter. E aí está rolando um conflito terrestre e o diretor, aquele Alex Garland, eu não sei se você lembra, mas o Alex, ele foi o diretor daquele filme incrível de ficção científica, que é o Ex Machina, que é o Instinto Artificial. Você lembra desse filme? Eu lembro do filme. Eu lembro, mas eu não vi. Eu lembro dele, do nome dele, mas eu não vi. Ah, precisa ver. É um dos melhores filmes de ficção científica da atualidade. E eu gosto de ficção. Ele também dirigiu Aniquilação. E aí ele tem esse olhar muito voltado, né, para a ficção científica, para o universo distópico. E ele sempre também traz as discussões sobre os conflitos humanos. E aí eu vi Wagner Moura dando muitas entrevistas falando que ele é um cara que tem posições políticas fortes, mas que depois que ele leu o roteiro desse filme, participou como esse personagem, ele começou a refletir muito sobre as questões a respeito da polarização na política. E aí eu achei massa, porque o filme ele consegue ser um filme de ação, que move você pela ação, você fica querendo saber o que vai acontecer, porque esses jornalistas eles vão enfrentando esse conflito, né, essa guerra civil, tentando ir para a Casa Branca para conseguir uma entrevista com o presidente. É um filme clássico, tá? De ação. Não tem nada muito... Ah, meu Deus, que novidade, não. Muito diferente no roteiro, né? Mas ele está bem executado. Isso, muito bem executado. Esse diretor ele é muito bom. E aí eles se juntam a outros jornalistas, que é um jornalista do New York Times, que é interpretado pelo Stephen Anderson, e também tem uma outra jornalista, que é uma aspirante, na verdade, que ela é mais jovem, que é a Jessica, ela é interpretada pela Kylie Spain, que eu não sei se você viu, mas essa atriz, ela fez a Priscilla Presley nesse filme recente da Sofia Coppola, que também é uma diretora que traz uns filmes independentes. Então, assim, ele tem essa carinha de filme independente, mas não é, né? Porque a gente já está vendo que é um grande filme de ficção, com ação, com protagonistas, né? Com atores que têm destaque no mercado da indústria cinematográfica hollywoodiana, mas, ao mesmo tempo, eu gostei, porque fala muito sobre posicionamento político. Também, Carla, tem uma discussão que a gente gosta, que é a discussão ética sobre fotojornalismo, sobre cobertura de guerra. E aí tem umas falas que eu gostei muito, que eu memorizei, que ela fala assim, a gente registra para que os outros questionem. Então, meio que joga a bola para essa imparcialidade do jornalismo, mas que a gente acaba refletindo e que não é assim que funciona. Também coloca muito em evidência, nesse momento que a gente vive, é muito bom para pensar sobre como a imprensa pode perder o seu lugar, sabe? Num mundo que todo mundo meio que pode ser imprensa e todo mundo tem voz e todo mundo quer reportar aquilo que está acontecendo. Então, qual é o papel da imprensa? Eu acho que é um filme que é uma montanha-russa de emoções,
tem muito tiroteio, tem muita explosão, tem muita ação, e ainda deixa esses questionamentos, sabe? Sobre a sociedade, sobre o futuro. E eu gosto do fato de ter esse selo da A24, tanto porque eu acho importante para o cinema nacional, para os nossos artistas, porque tem o Wagner Moura, que está se destacando lá em Hollywood, como porque chama a atenção mesmo de um público que às vezes não está mais querendo ir para o cinema, ver blockbuster, que eu acho que esse filme tem cara de blockbuster, tá? Mas o selo da A24 dá ele uma carinha mais de independente, e aí eu acho que a discussão é legal também. E no streaming, Maria? Então, no streaming, eu vou trazer um filme que ele não é novo, que é Um Dia de Chuva em Nova York. Você viu esse filme? Vi. Você gostou? Eu gostei. Então, eu não lembro de muitos detalhes dele, não. Faz um tempo que eu vi esse filme. Porque esse filme ele é de 19, ele é de 2019. Eu achei o filme bonitinho. Novo. Eu acho que foi essa a impressão que eu fiquei dele. É um filme bonitinho, é isso mesmo. Ele é um filme de 2019 e que ele é do Woody Allen, né? E todas as vezes que eu gosto muito dos filmes de Woody Allen, mas todas as vezes que eu assisto, eu trago aquele questionamento. Gente, a gente devia separar o autor da obra, o artista da obra, porque o Woody Allen está envolvido em uma série de polêmicas. O que é que você acha? Acho que tem que separar, tem. Tem que separar, né? Não dá pra gente deixar de ver a arte. E aí agora depende também até que ponto chega a pessoa, né? Porque aí tem hora que eu sou favorável a deixar para lá a pessoa. E não vê mais as produções. Um Dia de Chuva em Nova York eu quis trazer, porque primeiro tem o Timothée Chalamet, que é aquele maravilhoso que fez Monca, e o Meu Novo Vício, que é Duna. E ele está protagonizando esse filme. Ele também traz, sabe quem? A Selena Gomez, eu não sei se você lembra. Sim. Ou melhor, a Selena Gomez. Ele também traz ela. E eu acho muito lindo desse filme, primeiro porque é em Nova York, e assim, né? Acho que todos nós que crescemos assistindo os filmes hollywoodianos temos uma paixão por Nova York que a gente nem sabe explicar, mas às vezes a sensação que eu tenho é que eu conheço cada cantinho daquela cidade só por conta dos filmes. E o Woody Allen faz nesse filme uma coisa que eu amei, que é ele foge um pouco do clichê da comédia romântica com relação à chuva. A chuva sempre acontece para criar aquela atmosfera de desejo, para falar sobre os romances. Sempre depois da chuva vem um beijo, vem uma fala mais marcante. E nesse filme não é assim. O filme, quer dizer, na verdade tem um pouco disso também, mas ele brinca com esse clichê hollywoodiano, porque durante todo o filme está chovendo, e ele mais mostra os casais que funcionam como casais disso. Maria, tá onde esse filme? Nosso tempo tá já terminando. Marquinhos já tá aqui me avisando. Tá na Netflix. Está na Netflix. Beleza. Pois fica a dica aí. Ele é muito lindo, vale a pena pra gente terminar o fim de semana. Aliás, começar o fim de semana bem felizinho, bem romântico. Eu sou a última romântica, então eu vou estar sempre aqui indicando filmes de romance. Maria Araújo, muito obrigada. Até mais. Até a próxima. 4h58. Está na hora da gente dizer tchau, não é, Marcos Cunha, que esteve à frente dos trabalhos técnicos, está aqui me olhando feio, porque eu passei direto. E na produção, Ana Cláudia Cardoso. Apresentação, Carla Visani. Excelente fim de tarde para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. CBN Cotidiano. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Ô Tião, como é que tá esse rebanho aí, meu amigo? Ah, tá produzindo que tá danado. Coisa boa. E pra melhorar ainda mais, tu tá sabendo da antecipação da campanha de vacinação contra a febre aftosa? O produtor poderá comprar a vacina até 30 de abril e declarar o rebanho vacinado até 15 de maio. Eita, rapaz, tava sabendo não.
Então vamos embora, cuidado que é nosso. Rebanho vacinado, Paraíba livre da fitose. Uma campanha do governo da Paraíba. O momento ideal para investir em uma nova vida é agora. Localizado no melhor bairro de João Pessoa, o Altiplano Village é o seu novo patamar de conforto e bem-estar. Apartamentos de 2 quartos com acabamento diferenciado, opções de suíte, varanda e área privativa, além de uma área de lazer premium. More no Altiplano, a 5 minutos da Orla de Cabo Branco e dê um salto na sua qualidade de vida. Saiba mais em mrv.com.br. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade! A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Papo de Craques. Todos os sábados, uma seleção de campeões da informação conversa sobre tudo o que acontece no esporte da Paraíba. Papo de Craques, sábado, das 10 ao meio-dia, na rádio que toca notícia. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. O Brasil reduziu o ritmo de contratação de agentes comunitários de endemias no ano passado, mesmo com o alerta de uma epidemia de dengue sem precedentes. Os profissionais são responsáveis por ações de controle do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. A contratação é feita pelos municípios com verba federal. Em 2022, o número de agentes aumentou em 4.313. No ano passado, a força de trabalho ganhou apenas 822 profissionais. Atualmente, o país conta com 102 mil agentes. Os planos de saúde brasileiros